somos do grupo 19 e nós iremos apresentar para a matéria de Economia e Administração de Sistemas de Produção Agroindustrial fornecida pela Exalc, a cadeia produtiva do algodão. Primeiramente, eu vou explicar rapidamente o que é uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva nada mais é do que conjunto de etapas consecutivas desde o insumo que sofre transformações até virar um produto final. Nesse trabalho, nós iremos abordar na cadeia produtiva desde o seu começo, então a gente vai verificar a questão dos insumos e depois dentro da fazenda, e nós vamos seguir essa linha até o consumidor final. Então, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o que acontece antes da fazenda, que seria os insumos. A gente pode elaborar uma tabela como construída ao lado, os fatores que são relevantes para o gerenciamento da produção do algodão. Então, por exemplo, os defensivos e os fertilizantes, eles são de cara os maiores utilizados nessa produção. Em 2010, um dado pela Marquestra identificou que os defensivos e fertilizantes na produção de algodão representaram 10% e 5,2% respectivamente em toda a produção de defensivos e fertilizantes, o que evidencia uma carga muito significativa, uma vez que essa produção ela envolve o cultivo de um solo muito nutritivo e a interferência direta de pragas e ervas daninhas em toda a produção até a sua colheita. Então isso é um fator relevante para esse gerenciamento da qualidade do algodão. Aí a gente pode falar um pouco sobre os lubrificantes, que eles são de extrema importância para os maquinários dessa produção, e posteriormente as sementes e os implementos, que são os insumos que eles são de extrema interferência, porque eles vão conter as máquinas e o tanto de semente, então vão vincular consequentemente o total de produção envolvida dentro daquela área. Obviamente existem outros fatores que englobam toda essa produção, mas eu quis trazer os que são mais relevantes e que têm uma taxa de importância dentro dessa cadeia. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre dentro da fazenda, o que acontece dentro da fazenda. Então, o algodão ele serve basicamente, bem resumidamente, para a produção de pluma, que é destinado de vestuário, e também temos o caroço, que ele é utilizado principalmente para alimentação de gado, porque ele é muito nutritivo. Então, para acontecer esse gerenciamento da separação entre a pluma e o caroço, é conhecido como beneficiamento. É do que as máquinas que vão auxiliar para esse processo. Na produção de algodão, essas máquinas elas estão diretamente ligadas na propriedade dos próprios produtores, fazendo com que o gerenciamento dessa demanda e também a redução de custos seja um elemento muito efetivo dentro desse ambiente. Aí ao lado eu trouxe um gráfico também proporcionado pela Embrapa, mostrando mais ou menos o quanto desse valor do pluma ele é vendido no mercado interno. Então a gente pode ver que há bastante demanda nesse mercado interno, e o externo também existe, mas um pouco menor. E a gente pode ver a utilização do caroço, que ele é bastante significativo nessa produção. Por fim, eu vou falar dessa questão inicial da cadeia produtiva. Eu vou falar um pouco sobre a produção no Brasil. O Brasil ele possui a principal participação no mercado, então ele é o maior produtor vinculado em todos os países. A gente pode perceber que conforme os anos passam, a utilização de áreas para a produção de algodão ela diminui. Todavia, a gente percebe que a produção só vem aumentando, então isso
é muito importante para a gente analisar a questão da tecnologia envolvida com esses produtores, em que eles estão cada vez mais utilizando essas ferramentas para a produção, e juntamente com o auxílio do governo, que ele incentiva esses produtores aos estudos e também a demanda, então um auxílio de estudos e também de salários, assim, digamos. Isso ajuda muito para a redução dessas áreas, o que é muito, muito bom. Uma das dificuldades que a gente pode verificar na produção do algodão seria a questão dos custos, que mesmo com as áreas diminuídas, esse custo ele é bastante significativo em toda a produção. Então é algo que se vem trabalhando ao longo do tempo para tentar diminuir, porque isso influencia diretamente no valor final dessa mercadoria, né? E consequentemente vai alterando a cadeia toda. E por fim, existe uma preocupação que vem atrelando nesses últimos anos, que é a questão da sustentabilidade, uma vez que já se fala muito disso e agora existe uma preocupação direta com o consumidor final dessa cadeia, então faz com que todo esse processo inicial ele tenha essa relevância e essa preocupação para causar, e isso acaba gerenciando um olhar todo perante a cadeia. Comentando um pouco sobre o beneficiamento, ele ocorre nas algodoeiras, que, de acordo com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA, existem atualmente 232 algodoeiras que estão distribuídas em diversos estados do território brasileiro. Também é importante ressaltar que muitas vezes essas algodoeiras elas estão presentes dentro das propriedades de algodão, que faz com que seja caracterizado como um modelo integrado. E quando as propriedades não possuem suas algodoeiras, elas contratam o serviço de outras algodoeiras. Bom, e o que é o beneficiamento em si? É uma fase anterior da industrialização e está relacionado à separação da pluma e do caroço. Trata-se de um processo muito importante na cadeia do algodão, porque as características da fibra são muito importantes para a indústria têxtil e para a indústria de fiação, por exemplo. Então, de acordo com o livro da Abrapa, que nós utilizamos como referência no nosso trabalho escrito, em 2010, as algodoeiras brasileiras faturaram cerca de 608 milhões de dólares com a comercialização do caroço, cerca de 26 milhões de dólares com a comercialização da fibrila e 1,8 milhão de dólares com a prestação dos seus serviços. Bom, agora comentando um pouco sobre a industrialização, ela compreende a etapa final do ciclo do algodão, logo após o beneficiamento, e ela está relacionada à industrialização da pluma ou à industrialização de seus subprodutos, como o caroço e o linter, por exemplo. Então, a industrialização do caroço tem como produtos o óleo, que é muito utilizado na alimentação humana, a torta, que é utilizada para fertilizante e também para alimentação animal, o biodiesel, o papel e a celulose. Agora, a industrialização do linter, que é uma fibra, tem como produtos a pólvora, estofamentos, filtros e outros. E, por fim, a industrialização da pluma em si, ela está relacionada à indústria têxtil. E a indústria têxtil ela faz uso de diversos processos, como a tecelagem, a fiação e a malharia, para confeccionar seus produtos. Então, de acordo com o livro da Abrapa, no ano de 2010, o faturamento da indústria têxtil com a comercialização de produtos de algodão é de quase 12 milhões de dólares com a tecelagem, mais de 8 milhões de dólares com a fiação e cerca de 5 milhões de dólares com a malharia. Para a compreensão plena dos canais de distribuição dos produtos do algodão, deve-se perceber novamente, como foi apresentado anteriormente, a diversidade dos bens produzidos através do processamento. Mesmo porque pode ser utilizada a algodoeira, a pluma e até mesmo o caroço do algodão,
de modo a produzir uma gama bastante considerável de produtos. Justamente por essa realidade, existe uma diversidade igualmente grande de atacados e varejos que atendem especificamente cada tipo de produto. No entanto, existem alguns canais de distribuição que geram maior valor agregado em relação aos demais. Os dois casos aqui examinados serão do biodiesel e do mercado de tecidos, têxteis, malharias e afins. A começar pelo mercado de têxteis, deve-se entender que esses representam o maior influenciador de toda a cadeia produtiva do algodão. Isso porque existe uma série de varejos no mercado internacional que demandam os produtos dos atacados dos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ou até mesmo os atacados de mercado internacional que demandam produtos mais simples, como as malhas, para posteriormente a confecção de roupas, enfim, em outros países. Justamente por isso é interessante notar que existem parcelas da cadeia de algodão que são mais fragmentadas do que outras. Por exemplo, existe uma coordenação interessante entre a produção do algodão e o seu processamento. Isso claramente ocorre pela especificidade locacional dos ativos. Por exemplo, as plantas das indústrias de beneficiamento do algodão e as culturas de algodão estão mais próximas, ou seja, o custo do frete é menor. Também não há entraves de negociações internacionais, enfim. No entanto, a relação com atacados brasileiros e varejos internacionais, ou até mesmo indústrias de processamento brasileiras e canais de distribuição, de modo geral, incluindo atacado e varejo do mercado internacional, podem consideravelmente diminuir a coordenação. Isso ocorre por restrições institucionais e organizacionais em relação às negociações em mercado internacional, por barreiras mercadológicas, por barreiras econômicas, por barreiras tecnológicas, de forma que o mercado de vestuário muitas vezes apresenta essa fragmentação justamente por essa distância, não necessariamente física, entre aqueles elos da cadeia que estão no Brasil e os que estão em outros países. Mesmo com essa realidade, é interessante demonstrar alguns dados do Euromonitor coletados em 2020 referentes ao ano de 2019. Por exemplo, neste ano, aproximadamente 98,7 bilhões de reais foram gerados apenas com a distribuição de vestuário, de modo a justificar afirmações do porquê esse mercado ser tão influente na produção e no processamento do algodão. Outro fato interessante é a penetração do e-commerce nesse mercado. Isso porque o e-commerce traz uma série de vantagens que lojas físicas não necessariamente trazem. Por exemplo, no caso de e-commerce brasileiro, primeiro de tudo facilita toda a relação comercial que foi destacada anteriormente, que acaba fragmentando a cadeia. Outro fato interessante do e-commerce é a redução considerável do custo marginal em relação às lojas físicas. Isso obviamente causa uma diminuição de preços, que torna o produto mais acessível ao consumidor final. Percebe-se uma importância no e-commerce justamente de aquecedor desse mercado. Isso é, o e-commerce ele pode possibilitar novas relações, pode angariar novos consumidores, de forma justamente a aquecer toda a cadeia anteriormente à distribuição, incluindo o processamento e produção do algodão. Agora, é interessante também falar sobre um mercado totalmente distinto, o de biodiesel oriundo do caroço do algodão. Esse biocombustível se adequa às normas de todos os demais combustíveis produzidos e distribuídos no Brasil. Isto é, todos eles se encontram subordinados a duas instituições principais nesse aspecto. A primeira delas, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, controla aspectos de qualidade, fiscalização dos combustíveis, entre outros fatores. Por outro lado, a Petrobras se preocupa com a fiscalização das comercializações em si. Ou seja, a Petrobras ela regula justamente o processo de compra e venda entre os atacados e varejos. No entanto, é importante entender quem é o atacado e quem é o varejo na cadeia de biodiesel. O atacado, nesse caso, se resume a distribuidora, isto é, empresas que possuem como atividade fim a armazenagem e o transporte dos combustíveis aos postos. Os postos são justamente o varejo desse mercado de biocombustíveis e combustíveis de maneira geral. É importante também perceber que tanto os fornecedores quanto as distribuidoras passam por uma série de regulamentações para que possam participar dos leilões de combustíveis. Nesses leilões são definidos os fornecedores do produto e as distribuidoras consideradas capazes de realizar toda a atividade logística envolvida. Com toda essa realidade, é importante perceber uma atuação muito forte do ambiente
institucional nessa cadeia, isto é, uma série de limitações do livre mercado em troca de garantias de segurança, sobretudo, do transporte desses produtos, considerando que são cargas perigosas. No entanto, essa limitação da livre concorrência impacta diretamente nas relações comerciais. Há, portanto, uma formação artificial de um oligopsônio nesse mercado. Isto é, existe uma quantidade grande de postos demandando os combustíveis, e nesse caso os biocombustíveis, o biodiesel mais especificamente, mas uma quantidade pequena de ofertantes desse produto, ou seja, uma quantidade pequena de distribuidoras. No Brasil, por exemplo, apenas 3 distribuidoras dominam o mercado de maneira considerável. A BR, distribuidora da Petrobras, a Ipiranga e a Raízen, que fornece o produto exclusivamente à rede Shell. Não é possível dizer que há um controle pleno dos preços dessas distribuidoras no momento da venda, tendo em vista que existem também regulamentações para que isso não ocorra. No entanto, é inegável uma formação de um oligopsônio, mesmo que artificial e com as consequências mitigadas dentro desse mercado. Outro fato interessante é a percepção de que, diferentemente dos mercados de têxteis, que possuem uma parcela expressiva à exportação, o mercado de biodiesel, de maneira geral, isso inclui o oriundo do caroço de algodão, supre o mercado interno, prioritariamente, assim como o etanol produzido da cana. Apesar dos mercados destacados representarem o maior valor agregado nos canais de distribuição, existem outros tipos de atacados e varejos que aqui não foram comentados. É o caso do próprio algodão in natura. O algodão vendido como commodity, geralmente para o mercado internacional, possui uma série de especificações próprias, totalmente diferentes das destacadas em relação aos mercados de têxteis e de biodiesel. Há também aquelas que mesclam a atividade de produção e distribuição, como é o caso das tortas para alimentação animal. No entanto, existe uma série de canais diversificados e que atendem às necessidades próprias de cada tipo de produto. Falando especificamente sobre o mercado brasileiro de algodão, como eu mencionei anteriormente, o Brasil é o 4º maior produtor de pluma de algodão no mundo, de acordo com dados da safra de 2017 e 2018, e de acordo com a Conab, em 2011, a maior região produtora do país era Centro-Oeste, com aproximadamente 65% da produção nacional. O setor algodoeiro ele é muito importante para o agronegócio, porque o Brasil está entre os maiores consumidores e entre os maiores exportadores. Agora, com dados específicos sobre a exportação e a importação do ano de 2019, nós encontramos no boletim da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão que a exportação foi de um total de 1.613.670 toneladas, com uma receita de aproximadamente 2.640 milhões de dólares, e a importação brasileira foi de 1.657 toneladas, com um preço total de 4.470.000 e alguns quebrados. Bom, continuando, no boletim da Companhia Nacional do Abastecimento, que é a Conab, de 2019, o Brasil é o 2º maior exportador de algodão do mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, e os principais destinos do algodão brasileiro são a China, o Vietnã, a Indonésia e Bangladesh, respectivamente. A China é responsável por aproximadamente 31% da importação do algodão brasileiro no ano de 2019, o Vietnã por aproximadamente 13,4%, a Indonésia por 12,5% e Bangladesh por 11,76%. Então, nós notamos que quase 70% do destino da exportação brasileira de algodão é para esses 4 países da Ásia. Agora, em relação à importação brasileira de algodão, ainda de acordo com a ANEA, os principais países exportadores para o Brasil são os Estados Unidos, o Egito, Espanha, Israel, Argentina e outros. A importação brasileira tem cerca de 38% origem dos Estados Unidos, 12,6% do Egito e 9,29% da Espanha. Aqui no tópico sobre o mercado mundial de algodão, nós pesquisamos alguns dados sobre os maiores produtores e os maiores consumidores, para então ter uma visão mais geral de como funciona esse mercado
e como que o Brasil está inserido nele. Então, nós encontramos dados sobre a safra de 2017 e 2018, e os maiores produtores nesse período foram a Índia, em primeiro lugar, a China, os Estados Unidos, o Brasil, o Paquistão e a Austrália, respectivamente. E esses países eles são responsáveis por mais de 75% de toda a produção mundial nessa safra. Então, esses 6 países eles são muito relevantes nesse mercado. Agora, entre os maiores consumidores, ainda nesse período de 2017 e 2018, foram a China, a Índia, o Paquistão, Bangladesh e outros.